Olha quem apareceu na live, rapaz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Uhum. Olha pra cá, a torcida do Bahia lembra muito de vocês, mas lembra de vocês pequenininhas, entrando no colo do papai. Hoje já estão umas moças feitas. Essa daqui é a maior, né? Ana Clara foi a que vivenciou Salvador. Essa daqui nasceu em 2014. E, como... e essa daí é a Essa Ana Clara e essa Ana Cecília. Ana Cecília, é isso aí. Aí elas lembram assim muita coisa dessa sua época de Bahia de futebol. Como é a relação delas com você e o futebol? Elas gostam? Elas torcem para algum time? Respondendo. Não Não? pra nenhum time. Nenhum time nem aí pro América, pro ABC, ninguém aí do Rio Grande do Norte? Pra América, Pergunta pra ela pra quem eu torço aí. E o papai torce para quem? pro Bahia. Ah, aqui, ó, nosso esquadrão. É o melhor time que o papai já jogou, né? Não fala a verdade. Sim. Vamos lá. Dá tchau, isso dá tchau. aí. Tchau. Tchau, obrigado. Rapaz, voltando. Isso aí é. Isso aí sempre foi a. Essa live, acho que foi a live mais família que já tem. Até minha mãe tá na live aqui hoje. Então... Traz Oi, energia filho, boa. te amo. Olha a minha mãe falando aí. Quem aguenta? Pois é. Então, Alisson, a gente estava falando do seu ano do Bahia, 2007 e 2008. 2008 teve o seu 100º gol na história do Bavi, marcou seu nome na história dos clássicos. Todas as vezes que se falar em Bavi, vão lembrar de algum momento, algum gol marcante. Você marcou seu gol lá de esquerda, tá lá na história. Bahia 4-1 no Barradão, foi uma festa, teve dancinha, teve provocação, um clássico com tudo que tem direito. Aí veio o ano de 2009 e o Bahia não consegue o acesso. Se eu não me engano, você teve uma lesão em 2009, não foi? Foi meu LCA, foi o ano mais difícil da minha carreira aí no Bahia. Eu acho que na minha vida foi o meu maior aprendizagem, foi onde eu amadureci demais, né? Eu não queria jogar mais. Eu passei 2 dias sem comunicável. O pessoal do Bahia me ligava desligado, eu não queria conversa. Eu falei, eu não vou jogar mais. Em casa meu pai vai me dar o feijão, o arroz e a carne, eu vou comer. Eu não vou passar por isso. Mas foi não uma aceitava. lesão. Foi uma lesão em que parte? Joelho, tornozelo? No tempo eu acho que eu era um dos artilheiros do campeonato do Baiano. Acho que eu tinha 3 gols no tempo, eu tinha feito 2 gols em um jogo. Contra o Atlético de Alagoinha, você fez 2 gols e fez um contra o Camaçari. Eu tive um problema no início ali com o Galo, que Galo me excluiu do time, não me colocava nem no banco, nem no coletivo ele me colocava. Aí eu liguei pro meu empresário e falei, cara, eu não vou ficar aqui. Esse cara tá me sacaneando, eu não tenho calma. Eu falei, não vou ficar, cara. Ao primeiro jogo da estreia, nem relação peguei. Foi contra o Itabuna. O jogo foi 1-1. Acho que Patrício perdeu um pênalti. Gol de Patrício de falta. Eu acho que ele perdeu até um pênalti. Perdeu um pênalti e depois fez um gol. Era Patrício e Rubens Cardoso os laterais. Pronto. No coletivo, ele colocava 3 zagueiros no time reserva e 2 no titular. Nem no time reserva ele me colocava. Aí eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo, eu vou embora, não sei o que lá. Aí aconteceu que no jogo lá, parece que, acho que era Douglas que tava no jogo, parece que não foi bem. Aí ele sacou, aí no treinamento, eu já tive que entrar no treinamento, né? Aí o zagueiro que entrou no lugar dele não tava bem no coletivo. Aí eu no time reserva já, aí eu acho que no coletivo, fiz um gol no coletivo. Aí ele foi praticamente obrigado a me colocar nesse jogo, acho que a estreia do Pituaçu com Ipitanga, eu acho que era Ipitanga. Ipitanga, 4-0 foi. Pronto, aí esse jogo assim, pronto. Aí sabe o que é que o cara, até hoje, é meu amigo pessoal, pra onde foi que me levar. Aí Mas e por que ele tinha essa birra contigo? Rapaz, eu acho que passaram informação da pessoa errada pra ele. Eu me lembro que na apresentação em 2019, que foi um ano que Paulo Carneiro foi para lá também, é outro cara que comigo falaram, Paulo Carneiro, isso, aquilo, outro. Eu fui um dos poucos jogadores que tive a oportunidade de ir na casa do Paulo Carneiro para almoçar com ele. Foi eu e meu ex-empresário. Então, assim, ele quando nós entramos no Fazendão da apresentação, ele estava na porta, de lá da sinuca, ia cumprimentando todo mundo. Quando chegou a minha vez, ele bateu no meu peito e fez, quero falar com você. Aí eu
eu sempre fui uma pessoa de personalidade forte. Já Nunca tive percebemos. problemas assim em relação a grupo, desde que você esteja a conduta correta. Uhum. Né? Eu nunca fui de negócio de grupinho, que formou grupinho. Dos 4 Como a anos gente que eu diz tive aí no aqui, clube, é o certo pelo certo. nos 4 anos que eu tive aí no Bahia, se você fala assim, houve grupo rachado. Tinha uns grupos que ia para isso, tinha uns grupos que ia para isso, mas aqui foi um Normal. grupo. Normal. Poucos jogadores frequentavam a minha casa. Poucos jogadores frequentavam a casa. É normal. Isso é normal em qualquer setor. Então, assim, eu sempre fui não sou nenhum santo, eu errei pra caramba, continuo errando, tá entendendo? Mas eu sempre tinha o meu objetivo, eu tinha a minha linha. Eu sempre... Aí, eu acho que provavelmente a informação que passaram para Alexandre Galo não batia com... Aí foi até então que eu tive que provar para ele, eu acho que... Aí eu comecei a fazer gol, teve a Copa do voltou a Copa do Nordeste em 2010, eu acho. Você fez Aí um já gol foi também. Também. Então, assim, aí eu fui pegando confiança. Paulo Carneiro, depois que eu me lesionei, que eu falei com o Galo, Paulo Carneiro disse, machucado eu vou lhe vender. Você vai ver se eu vou lhe vender. Então, eu machucado naquele tempo do LCA, ele disse, eu vou lhe negociar. Você não vai ficar aqui, eu vou negociar você. Então, eu Perdão, criei o LCA é o problema de quê, Alisson? ligamento cruzado anterior, né? É do joelho, não? É o do joelho. Quando você rompe, uma lesão tão besta, tão simples que eu sofri, mas foi onde me trouxe o amadurecimento. Provavelmente aquele ano ali poderia ter sido negociado, mas poderia ter acontecido coisas piores na minha vida. Então Deus me retardou, me resguardou, né? Me deixou ali em stand-by, amadureci espiritualmente. Foi onde eu comecei a conhecer melhor a palavra, ter mais fé, acreditar no propósito de Deus, né? Então, foi um ano muito importante para mim. Foi onde eu recebi muito acolhimento do torcedor do Bahia também. Foi um momento muito difícil. A torcida cobrava muito, né? Que foi um ano muito difícil na Série B. Nós ficamos ali batendo na trave, né? E a gente tinha um elenco fortíssimo. Fortíssimo mesmo. Era para estar brigando lá em cima, mas muito pelo contrário. Então, assim, minha história foi de altos e baixos aí no clube aí, mas de muita admiração, carinho e respeito pelo clube. E é isso, né? 2009 bateu na trave, mas teve vários jogos marcantes aí do Bahia naquela Série B, na volta do Pituaçu. Teve um jogo marcante contra o Vasco também, que o Vasco acabaria sendo campeão. Mas aí começa o ano de 2010, e esse gol que você falou aí, que você fez na Copa do Nordeste, foi justamente contra o ABC. Opa, isso. ABC ou foi América? Foi contra o ABC. Foi 3-1. Foi um gol seu, um de Rogerinho e um de Itacaré. Aquele campeonato de 2010... Rogerinho jogava muito. Ele não tinha muita organização, se eu não me engano. Bahia botou o menino da base para jogar. Então o campeonato do Nordeste de 2010 ainda não era esse campeonato do Nordeste nos moldes tradicionais. Era uma briga política muito grande entre a Liga do Nordeste e a CBF. É tanto que tem um jogo aí que o Bahia perde pro Vitória, que o gol do Bahia é de um menino chamado Bebeto, da base, que ninguém conhece. Então o Bahia tava com sub-17 em campo, alguma coisa assim. E, enfim, chega 2010, o Bahia, após 7 anos fora da elite do futebol, como foi aquele ano de 2010, em que a gente, enfim, volta para a Série A. Eu lembro que eu estava numa cidade de Alagoas no dia, não deu para eu assistir o jogo, mas eu estava acompanhando no rádio, e de longe dava para sentir a emoção. E quando eu voltei para Salvador, a atmosfera de Salvador era uma coisa de outro mundo em dias de jogos do Bahia, naquela Série B de 2010. Eu tive uma live com o Adriano Michael Jackson recentemente. Ele até falou que você foi um dos melhores zagueiros com que ele já jogou no time a favor. Me elogiou bastante. Aí eu fiquei todo besta na hora. Comecei a rasgar elogio também. Aquela sua dupla de zaga ali com o Nen. E aí fala um pouquinho daquele grupo ali. Teve primeiro a passagem com o Renato Gaúcho e depois a troca com o Márcio Araújo. E como foi aquele grupo? Ananias, fantástico, Avni, Giancarlo, poxa, que elenco, que grupo. Fala aí, como foi aquele ano de 2010 e a volta para a Série A do futebol brasileiro?
2010 foi o ano que eu retomei, né? Depois da minha lesão. Foi o ano da minha retomada. Eu me lembro que eu voltei de férias, eu vim de férias para Natal, comecei o trabalho com esse Ranieres, preparador físico, né? Para mim poder voltar em condições já da pré-temporada com o grupo, né? Então, foi um ano muito ímpar, foi um ano muito especial. Também um elenco muito, muito especial de jogadores, Jean Carlos falecido, Ananias, pessoas ímpares. Era um grupo muito, muito firme. Eu acho que foi um dos melhores times que o Bahia formou. A gente naquele ano ali, é porque a gente deixou tirar um foco mesmo, mas a gente era para termos sido campeões. Campeão. Aquele jogo Com contra certeza. o Curitiba também, poxa, por causa de um detalhe, né? Então, assim, a gente, cara, o elenco ali, como é que eu posso falar? A gente se dava muito bem, cara. Era muito... Até com os caras que gostavam da zoada, da bagunça, com os caras mais comportados, a gente brincava muito. Era um grupo... Eu me lembro muito, nas brincadeiras, não vou citar o nome, que a gente ia pro jogo com os artistas escutando música evangélica e esses artistas voltavam escutando pagode. A gente falava que eles iam na benção e voltava com capetinha pra noite. Então, assim, a gente tinha de tudo. Aí, cara, Renato Gaúcho, esse cara... O que eu tenho de amizade com ele, de respeito, de carinho. O Renato, recentemente, em um jogo contra o Grêmio lá na Arena, aí Alexandre, o auxiliar dele, me viu, falou com seu pai, eu disse, não vou falar não, que a gente perdendo o jogo, ele vai querer fazer graça. Rapaz, não venha falar com ele, ele me levou no vestiário. Renato, quando me viu no vestiário, ele fez uma coisa assim que eu falei, cara, ele, no meio de todo mundo, ele começou a sorrir. Eu falei, esse cara aqui era foda, zagueiro aqui. Aí começou, sabe, só elogiar. Eu falei, não fiquei assim, poxa, um cara como ele. Então, foi algo também com o Renato. A gente tem muita liberdade. Renato fez churrasco na nossa retomada. Acho que 2010 foi ano de Copa do Mundo. E tivemos férias e retomando. Quando retomou, a gente fez um churrasco no condomínio dele. Ele bancou tudo e tudo mais. Aí, quando chegou uma certa hora, que deu umas 4, 5 horas, aí os casados para casa. Eu me lembro que eu saí para pegar minha filha na escola, que era a hora de pegar ela na escola, e os artistas ficaram porque eles iam montar um esquema, né? Aí a gente saiu a galerinha. Então, depois a gente já estávamos bem com ele. Aí chegou o Massa Araújo. Esse Massa Araújo, meu amigo, um ser humano... Daquele que fazia chorar na pré-eleição de emoção, né? Ele colocava a bola aqui do lado aqui, aí olhava para Diego, lateral esquerdo, e fazia, ei, Diego, se não fosse a bola, hein, filho, você não casava, não. A pré-eleição dele, ele não pegava um quadro, a pré-eleição dele era só graça. A gente sabia o que tinha para fazer, a gente sabia isso, aquilo, outro. Então, assim, aí teve um jogo contra o Sport, que nós ganhamos lá, de 2-1 na ilha. Gol do Diego. O Diego fez o primeiro gol desse jogo. Isso mesmo. Aí eu era titular, só que nesse jogo eu estava suspenso. Não fui pro jogo. Aí o Wagner entrou no meu lugar. Foi bem. Aí no retorno em casa, contra o Icasa, ele me chamou o Wagner e disse que iria manter o Wagner por questão de coerência e tudo mais e tal. Aí eu falei assim, professor, se eu fosse falar para o senhor que o senhor estava sendo covarde, isso outro aqui, eu estaria indo contra a minha palavra, que eu já comentei a respeito do senhor. O senhor é um cara... Se o senhor me perguntar se eu aceito, concordo, obviamente não. Mas eu respeito a sua... Ele ficou assim vermelho, sabe? Porque eu estava sendo titular ao longo do campeonato todo e tudo mais, e numa situação naquela ele tinha feito aquilo. Então, se eu fosse afrontar, estava errado. E até pela pessoa que ele era mesmo. Ele é um ser humano ímpar também. Fomos pro jogo, perdemos o jogo em casa. Acho que o Avni no banco. Tomou 4. Isso. Ele fez algumas mudanças que não... A torcida começou... É porque assim, ó, o jogo contra o Sport, que o Bahia ganhou lá de 2-1, foi um jogo também que o Bahia tava cheio de desfalque, jogador machucado. É tanto que o atacante titular daquela partida foi Mendes, o lateral esquerdo foi Rogério, o zagueiro foi Wagner, Vander tava bagunçando ali. Então, assim, foi um jogo que eu, sinceramente, falei assim, poxa, contra o Sport lá na ilha, eu lembro que eu tava na casa da minha avó nesse jogo, eu falei assim,
Vamos voltar a 100 pontos, mas o Bahia vai subir esse ano, mas contra o Sport a gente perde. O Bahia foi lá e ganhou de 2-1 com o time todo remendado. Então acho que nisso deve ter despertado algo nele, para ele achar que com o time remendado podia dar continuidade no campeonato. Foi. Mas aquele momento ali também, aí voltou o jogo, depois ele chamou de novo, ele disse, vai voltar o time, todo mundo, vai voltar Pô, depois de ter tomado 4 dentro de casa? Exatamente. Então, aí nós fizemos muitos bons jogos em casa, fora de casa, tanto dentro como fora a gente fazia bons jogos. Perdia fora, mas era muito parelha, sabe? Era muito disputado. Teve um jogo contra o Asa, que foi 1-0, fora de casa, Goceu, né? Rapaz, esse jogo aí, eu não me lembrava desse jogo, olha como é que é engraçado. Renato, naquele jogo ali, Renato tava pra cair. Renato ia cair naquele jogo. Vixe. Ele tava de corda bamba. Se minha consciência, se não me engano, a gente tínhamos saído da zona ou tava para sair, algo do tipo. A gente tava vindo de resultado negativo. E nessa pré-eleção, eu me lembro que nós ficamos numa pousada bem simplesinha, que eu até comentei na alimentação, disse que para mim a melhor alimentação são essas caseiras, feita bem simplesinha, que é a comida mais gostosa. E nós fomos pro jogo lotado em Arapiraca, o estado lotado. Quem cruzou o escanteio, acho que foi Avni. Eu fiz só escorar ela na testa, ela no contrapé do goleiro, 1-0. E no vestiário, eu até brinquei com ele. Eu disse, tá me devendo um bicho, você ia cair. Se não sou eu, você caía. O Bahia tinha tomado 4 do Guaratinguetá fora e 3 do Náutico fora. Pronto, ele tava na corda bamba. Então esse jogo aí... Você salvou Renato Gaúcho. Até pronto, eu tô com esse assunto aí, brincava muito. Quando eu olhava, disse, tá me devendo, viu? Tá me devendo. Então... Foi dali não, né? Ele fez um bom trabalho, aí foi quando ele começou a voltar para o cenário. Quando ele chegou no Bahia, ele estava com o mercado fechado. Ele estava com o mercado totalmente fechado. E Renato tem uma coisa que até hoje faz com que é importantíssimo você estudar, né? Que é importantíssimo você adquirir a teoria. É o que bate muito na tecla, que ele fala muito, esses cursos, né? É interessante você agregar o conhecimento, sempre vai ser interessante, sempre é importante. Mas a prática, quem vivenciou o mundo da bola, é 70%, 80% para dar certo, para virar treinador de futebol. E Renato respirou aquele ambiente ali, né? Renato, os treinamentos de Renato, as coisas que ele fazia era piada. Nada. Ele só queria cachorrada assim, bom sentido. Era só 2 toques, só recreação. Teve um dia que eu dei uma pancada nele e ele falou assim, ó, vai sair a relação, viu? Vai ficar fora da relação. Aí eu vou falar assim, vai me deixar fora, vai perder o jogo. Na brincadeira, a gente tinha muita intimidade, ele dava muita liberdade. Eu me lembro que a imprensa batia muito porque ele não fazia coletivo na sexta-feira à tarde. Ele fazia de manhã 2 toques. Ele falando, quer ver coletivo? Vai lá na praia que eu tô jogando meu futebol. Então, assim, a gente tem muito respaldo dele, ele deixava a gente muito à vontade. Então, a gente poderia estar falando aqui, muita gente pode estar achando, é o responsável. Não, o cara é campeão da Libertadores com o Grêmio, é só isso. Tá ele tem muito respaldo do jogador. Ele tem muito respaldo do jogador. O treinamento dele, ele sempre entregava muito o Alexandre ou ao auxiliar dele, que são mais modernos, estudam mais, mas o dia a dia na mão, ele tinha um elenco na mão, cara. Porque não tem mistério, o futebol é feijão com arroz, como o professor Gianildo mesmo. É um cara que consegue ter o grupo na mão, como o Márcio Araújo, finado Maurício Simões, Givanildo, Renato Gaúcho. Foram poucos treinadores que têm um grupo na mão, com poucos trabalhos do dia a dia. Então, no vestiário, os caras são espetáculo. Enfim. E aí, você fez outro gol nessa Série B contra a Portuguesa, aquele jogaço 4-2 com 3 gols de Jael Cruel. E o cacete comendo no centro, que foi eu e um folgado do Zé Carlos, que esse cara aí, ao clube que ele passou, ninguém gosta daquele cara. Aí, no final do jogo, eu fui expulso com ele na mão, aí fiquei suspenso até num jogo. O Domingos foi expulso também naquele jogo. Domingos do Portuguesa e você. O Domingos, o zagueiro da Portuguesa, foi expulso. Mas minha briga foi com esse Zé Carlos, atacante. Zé do gol, eu fiquei fora do jogo contra o Santo André em casa, lá mesmo em São Paulo, né? Então, foi.
Esse jogo foi diferente. Moraes, a gente tinha o Moraes Adriano numa velocidade de facão, de entrar em diagonal, e o Moraes estava num time da carreira dele muito interessante. Jael, que para proteger a bola, tomar a bola de Jael, eu gostava muito de antecipar, o atacante. Mas ele era muito difícil para antecipar, ele protegia muito bem, cara. Ele E no banco ainda tinha Rodrigo Grau, que tinha rejeitado uma proposta do Ceará para ganhar o dobro para subir com o Bahia, né? Ainda tinha Rodrigo também voando, também um ser humano também ímpar, também um cara show de bola. A gente tinha um grupo René muito forte. René, cara, pergunta, poxa, tiver a oportunidade de falar com o René se lembra muito de um jogo contra o Bragantino, que ele fez uma defesaça. Aí eu não vou usar as palavras que eu falei pra ele aqui, não. Até hoje ele se lembra disso, ele cai na gargalhada comigo. Cara, o grupo da gente era muito bom, aquela comemoração do acesso. Eu não tenho poucas imagens, naquele tempo a gente não tinha essa possibilidade de estar registrando no celular. Ali foi algo que eu vi, aquilo senti na pele, eu falei, caramba, velho, que torcida é essa? Porque a Série C a gente não tivemos como, né, comemorar, então aquela pituba ali lotada de gente, velho. Eu me lembro que eu usava umas palavras de Ivete, tempo Ivete era do Vitória, eu lá em cima do trio comemorando. Ivete, meu Bahia não precisa de você, a torcida ia à loucura. Cara, foram momentos, sabe, muito bacana, muito bacana. O tempo que eu tive nesse clube, eu vivenciei de corpo e alma. Perguntar a um torcedor que tiver a oportunidade de chegar para um funcionário do clube que teve naquela época, pergunte quem sou eu, sabe? Aí você vai ter a referência. Não me julgue com a tomada de decisão. Não foi nem tomada de decisão, que eu não tive a oportunidade de tomar a decisão. Ela foi tomada sem a minha opção, porque minha opção, né? Mas muitos não, poucos, mas ainda tem alguns que eu vejo algumas postagens que muitos fazem. Um ou outro ainda questiona por eu ter ido pro Vitória. É justamente esse ponto. Termina a Série B 2010, você sobe com o Bahia depois de 7 anos, aquela campanha maravilhosa, depois de tudo isso que nós falamos aqui agora. E como a gente olha ali atrás, tem uma camisa do Bahia, à direita tem a camisa do Santa Cruz, que a gente vai chegar lá, vai falar do Santa Cruz, e também ali à esquerda tem a camisa do Vitória, que é para onde você foi em 2011. E aquele troféuzinho ali, ó, é o de craque do Campeonato Baiano de 2011. Não é isso, aquele troféu? Foi o melhor jogador do Campeonato Baiano 2011, né? Fui o melhor zagueiro e fui o melhor jogador escolhido, né? Por mim era craque de 2007 até 2011. Por mim era você. Podia entregar o troféu todo ano para você. Foi esse 2010, na verdade, meu contrato acabava dia 12 de dezembro de 2010. Eu estava com um pré-contrato assinado com o Vasco, né? Até meu irmão, no tempo, até comemorar churrasco que ele fez, porque era a realização de um sonho dele. E esse pré-contrato ele foi quebrado porque a Traffic colocava dinheiro no Vasco e o Vasco devia a Traffic. Aí a Traffic comprou Anderson Martins e o Vasco não ia gastar o valor que ia gastar comigo, com o Anderson Martins. Aí optou que um baita de um zagueiro, foi até então que deu muito bem lá no Vitória, no Vasco, e o contrato foi quebrado. Aí se iniciou não. Já havia a possibilidade de renovação, mas a gente tínhamos um pré-contrato com o Vasco. Só que quando foi quebrado, a gente deu sequência na renovação. Foi passado para um diretor, que eu também não vou citar o nome, que é um cara que, para mim, não, naquela oportunidade que ele estava lá, que ele tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, ele iniciou uma negociação com o meu antigo empresário, que eu ficava sabendo algumas coisas nos bastidores através do meu empresário, né? E Marcelo Guimarães, pai e filho, sempre foram muito próximos a mim, né? Nós somos muito próximos. Seu Marcelo, pai, ele sempre me elogiou muito como pessoa e como jogador. Ele sempre disse que foi poucos zagueiros que ele viu jogar como eu jogava. Eu também. Então, assim, Marcelo pai, Marcelo filho, principalmente filho que era o presidente, ele delegava muito função, até pela vida dele que ele tinha fora, né? Mais corrida, ele delegava muito a esse diretor que lá estava. Esse diretor que lá estava foi até então que ele trouxe muitos jogadores do Rio de Janeiro, tudo mais. Eu, por ter um carisma com a torcida, de ter uma certa
não vamos dizer assim, não regalias, mas eu já tenho uma marca no clube, eu adquiri números. Não, você já tinha um legado, vamos dizer assim, de ter tirado um clube do fundo do poço na Série C e levado novamente para a elite. Isso não é questão de luxo, é questão de legado e de respeito que você conquistou no campo. Aí se for aquela negociação, mas eu em paz que o contrato iria ser renovado, né, por mais 3 anos. Aí começou e tal, Alisson, fulano só quer 2 anos e tudo mais, eu disse, não tem problema. Não sei o que lá e tal, e foi. Só que chegou um certo ponto que travou, se passou do dia 12, o contrato se encerrou, foi se passando 15, 20, e aquele emperro, chegou Natal e eu disse, pô, e o Vitória até então nada, não sabia de nada, o Vitória. Só que aí, nos bastidores por debaixo, já havia um certo contato do meu ex-empresário com o pessoal lá, né, que eu soube nos bastidores que já sabiam que o Bahia não ia renovar comigo. Estavam fazendo isso já para trazer, eu não vou dizer nenhum outro zagueiro que chegou aí para lá, que também é um baita do zagueiro também, mas já estava acontecendo coisas obscuras por debaixo, envolvendo coisas que, ao passar do tempo, eu fui... O que é que acontece? Se Marcelo pai, Marcelo filho me liga, tá acontecendo isso aqui, vamos resolver e matar o assunto, nós resolvíamos. Eu tomava a minha decisão, como eu sempre tive postura firme nessa tomada de decisão com o meu ex-empresário. Mas isso não aconteceu. Quando eu fiquei sabendo que não tinha dado certo, eu estava na casa eu, na verdade, ainda morava com minha mãe, né? Foi aproximadamente 8 horas, do dia 30 de dezembro de 2010. Eu recebi uma mensagem, nós olhamos no computador, nos Galácticos Online, e via lá, Alisson não renova com o Bahia. Rapaz, por toda a felicidade das minhas filhas, eu chorava como uma criança. Diante de Deus, cara, eu chorava. Porque eu não acreditava. E o Bahia tinha soltado uma nota, desejando boa sorte na carreira, mas Alisson não acreditava. Eu disse, mentira. Eu me sentei, tava eu, minha mãe, meu pai em vida, meu irmão, minha mulher, minha menina com 2 anos, 1 ano e pouco. Eu passei a noite em claro, 2010, 30 de dezembro, eu passei a noite em claro, sem dormir. Quando deu 7 horas da manhã, eu peguei meu carro, fui para Ponta Negra. 7 horas da manhã, eu tô na beira-mar tomando água de coco e no mar. Eu não acreditava que tinha acontecido isso, não. Mas, Alisson, tudo isso tinha sido negociado com o seu ex-empresário e você não estava sabendo de nada, cara. Sabendo eu tava, só que eu ficava sabendo parte das coisas, certo? Vamos deixar mais claro. Porque, como torcedor, a gente não tem... Eu que nunca vivenciei esse lado do futebol profissional, então a gente... E assim como eu, acho que outros torcedores também, é bom que isso fique bem explicado, a gente não tem noção de como é que funciona nos bastidores. Os valores pagos pelo Bahia foram os mesmos que o Vitória pagou. Só que havia uma comissão para ser paga pelo Vitória que o Bahia não queria pagar. Que até então, passado o tempo que eu fiquei sabendo disso, por ter acontecido por debaixo do pano, para ter havido essa situação, que ele já não se batia com o seu... eu vou falar o nome desse abençoado. Se quiser, não precisa. Paulo Angione. Foi um cara que fez de tudo para levar os jogadores dele a quem ele bem queria, que foi o que ele fez, trouxe uma carrada de jogadores do Rio de Janeiro. Existe no futebol comissão a ser paga a empresários, que o clube paga, né? Que o clube paga a empresários para levar determinado jogador B, A, C. Muitas vezes o jogador vai ganhando um valor inferior para ser pago uma quantia maior ao empresário, que o diretor por debaixo vai e paga. Então, Paulo Angione tinha muita autonomia para isso. Então, o Vitória, né, por debaixo do pano, sem eu saber, que eu não sabia de nada disso, havia já tido uma conversa com o empresário, que ele nunca me passou isso. Só o que é que acontece? Dia 31 de dezembro, eu tô beira-mar, 7 horas da manhã, me liga Tony Carneiro. Pode perguntar isso a Tony Carneiro. Quando o Tony Carneiro me liga, ele disse, meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tá tudo bem? Eu disse, na medida do possível, tá, Tony. Vai ligar, não esqueci o nome do presidente, Portela. Não sei o que é Portela. Alex Portela, o presidente do Vitória, ele vai ligar. Você pode atender ele? Aí eu disse, Tony, não tem muita... Eles, atenda ele. Aí eu... Atenda aí. Ô, Alisson, aqui é Alex Portela, presidente do Vitória. Eu digo, tudo bom, Alex? Tudo bem, meu amigo? Tudo paz. Você não renovou, não, né? Eu disse, não. Eu já estava sabendo que você não ia renovar. Eu... Desse jeito. Eu disse, mas como assim?
Não, eu já estava sabendo, assim, assado. Então, existiu coisas envolvendo os bastidores por debaixo, sem o meu conhecimento, que houve essa questão da minha ida para o Vitória. O Vitória me abraçou, fui muito bem acolhido. A instituição, esqueça, a instituição não tem nada a ver com isso. E é o que muitas vezes o torcedor não entende, acha, Alisson, traidor, não é nada disso, né? É isso que se fala muito, que eu fui covarde, que eu fui isso, aquilo, outro. E assim, ele age com emoção, não age com a razão. A minha conduta dentro dos 4 anos que eu passei no clube não serviu para nada? Você não consegue ter um parâmetro, quem sou eu? E deixa eu até botar um parênteses aqui, Alisson. Mesmo sem te conhecer antes dessa era digital, por acompanhar o seu histórico dentro do Bahia, você ter aturado aquela Série C, né, pesada, como a gente falou aqui, sua lesão em 2009, 2008, o que você passou no Bahia? Quando você sai do Bahia para ir para o Vitória, e outra coisa, Alisson, você não foi o primeiro jogador que saiu direto do Bahia para ir para o Vitória e nem foi o último. Então, assim, a gente já vinha acompanhando que isso era comum acontecer, e quando alguém vinha atacando, Alisson, isso, eu falava, peraí. Aí o lado fã irracional também falava, cara, teve jogador A, B, C, D, que teve campeão brasileiro pelo Bahia, que saiu, mesmo sendo campeão brasileiro pelo Bahia, foi jogar no Vitória posteriormente, teve grandes ídolos aqui que saíram também. Então, assim, não vamos julgar o cara. E outra coisa, o cara é profissional, o cara é pai de família, o cara tem que botar o cuscuz dentro de casa, o pão. Então, quem somos nós para julgar? É o que eu sempre falo com todo mundo que eu tenho um contato do âmbito do esporte. Eu só julgo o cara pelo que ele fez em campo. Então, em campo, eu vi um Alisson. Subiu o Bahia da Série C para a Série B, fez 100º gol no Bavi, tem sua história, e subiu o Bahia da Série B para a Série A em 2010. O cara tirou o Bahia da Série C até a Série A. Esse é o Alisson que eu quero deixar aqui registrado, e que era qualidade, jogava o fino da bola, zagueiro clássico, de categoria. Então, assim, quando alguém vinha falar, essa parte da ida dele pro Vitória é o profissional, não somos ninguém para julgar, então vamos julgar pelo que o cara fez em campo. E em campo você foi um sucesso. E agora você está tendo essa oportunidade de explicar, né, mais uma vez, nos bastidores, o que acontece, que não é o que todo mundo pensa, né? Não. Da saída do Bahia pro Vitória. Eu não tive escolha. Eu não tive nenhum momento como optar, não. Esse negócio que foi falado de valores, está bem claro. Os valores que eram aqui, eram lá. Mesmo. Porque eu iria optar, né, para ganhar o mesmo valor no Vitória de ficar na minha casa. Tem lógica? Tem lógica. Então, assim... Não mudava nada. Alguns torcedores, obviamente, é mercenário. Você trabalha numa empresa, certo? Você é supervisor. Você quer chegar à gerência? Não quer? Então tá morto, amigo. Você não tem objetivo. Você quer? Então você é mercenário. Eu sempre lutei pelo melhor da minha família. Eu sempre quis fazer o melhor para ser cada vez mais bem remunerado, para poder dar um conforto para minha família, para dar uma estabilidade, chegar ao fim da minha carreira, eu poder desfrutar de tudo que eu fiz. Com certeza. Então, assim, a minha tomada de decisão, eu não optei Vitória ou Bahia, eu não tive isso. Eu tive a decisão a ser tomada, tem um Vitória, você quer ir? Eu vou, amigo, eu tô desempregado. Eu não tenho mais emprego. O clube aqui... Tá entendendo? Aí já facilitava a logística, tava em Salvador mesmo. Agora, de uma responsabilidade absurda, porque por toda a minha trajetória, o Bahia subindo, Vitória descendo, pela minha referência, que eu sempre tive a referência do Bahia, aí você imagina, para um jogador jovem, tempo 25 anos, 26 anos, 4 anos num clube indo pro outro, com família, sem empresa e família, a responsabilidade, a cobrança que eu teria. Mas se você me perguntar, você alguma vez na rua você foi xingado? Você foi? Nunca. Nunca. Nenhum torcedor em shopping, que eu vivia muito em shopping, meu lazer era shopping, supermercado ou praia, nenhum torcedor chegou para colocar, rapaz, você tá certo, procura o melhor da sua família, você tá certo. Assim. É isso. Nunca. A gente viu o exemplo do Kleber, né, lá em 2007. Então, assim, eu nunca fui crucificado, eu nunca, sempre tive um carinho. Acho que na semifinal do Bavi, que nós jogamos contra o Bahia, que nós vencemos de 3-2, foi falado que eu tinha falado isso aqui do Bahia. Eu tinha aquele jogo, para mim, foi o jogo da minha vida, que eu precisava provar para alguns que lá estavam ainda,
do meu valor, do meu potencial. Não era demonstrar para a torcida isso, aquilo, outro, não. Porque quando eu estava no clube, eu também jogava da mesma forma. E quando acabou o jogo, eu vibrei sim, porque ali tava o sangue, tava entalado aquilo ali. Eu sei que torceram também com a nossa derrota, o vice-campeonato. Não tem problema, faz parte, é futebol. É o futebol, entendeu? Mas é como se... Isso até hoje ainda me traz uma certa, tá? Mas... Enfim. Que bom, Alisson, que você teve, né, mais uma vez, essa sua personalidade, essa sua postura, como você sempre foi. É por isso também que eu sempre te admirei. E quando você vai pro Vitória, alguns próximos amigos fez, pronto, seu ídolo agora, seu maior, tá no Vitória. Eu falei, pô, é a carreira profissional dele, irmão. Quem sou eu pra julgar? É o que eu sempre falo com a galera. Quando eu critico um jogador, ou quando eu elogio um jogador, eu sempre gosto de deixar bem explicado. É pelo que o cara faz em campo. Muitas vezes eu critico um jogador, dou minha opinião, ou, você não gosta disso porque o cara saiu. Não é por causa disso não, é porque dentro de campo teve isso e isso. É por isso eu tô falando do jogador, não tô falando do ser humano, da pessoa. E quando você sai para ir pro Vitória, muita gente quis julgar o seu pessoal. Eu falei, cara, eu analiso o cara pelo profissional. E o pessoal de Alisson, pelo que ele demonstra, é um cara família, é um cara que sempre deixou isso bem claro. Eu posso até te dizer que pelo pessoal também foi a melhor decisão que ele fez no momento. E a gente não sabe hoje, você está explicando aqui um pouquinho pra gente. Vamos só dar uma respirada aqui agora, né? Já bebeu sua aguinha aí, tomar o fôlego pra gente falar desse pós-Bahia e Vitória aí, que espero que muita gente aqui, muito torcedor que tá aqui ligado. Nossa live hoje tá sendo a maior público até o momento das lives que eu já fiz. Tá sendo o maior público hoje. Tá muito bem explicado. O Joerison Dantas tá falando aqui, jogava muito aí. Joerison é um amigo meu de infância que acho que tem bem uns 15 anos que eu não vejo. Jojó, grande abraço pra você, meu amigo. Torcedor do Bahia aí, fanático também. Dando os salves para Alisson. Pinheiro 94 falando aqui, ó. Panamirim tem um ídolo, tá vendo no futebol. Ô Alisson, teve um Isaías, se eu não me engano, antes da live cair, ele falou assim: Alisson só não jogou a seleção porque não seguiu os meus conselhos. Acho que era Isaías o nome dele. Se for Isaías, é um ex-goleiro que jogou comigo. Isso, Isaías goleiro, isso mesmo. Rapaz, muitos amigos meus, eu vou voltar na nossa conversa. Eu sou muito grato a Deus, cara, pelos clubes que eu fui capitão no Bahia e no Vitória, cara. Eu sonhava em jogar na base do Bahia e do Vitória. Eu fui referência no Bahia e do Vitória como capitão. Então, sabe? Aí muitos falam assim, você merecia jogar no Vasco, no São Paulo. Cara, merecia não, cara. Deus me deu mais do que eu merecia. Eu sou realizado demais. Você pergunta assim, você tem... Você queria ter... Rapaz, vontade sim, mas não tenho nenhum sentimento de falar assim, não. Eu realizei meus sonhos, cara. Faltaram alguns, mas o principal, eu sou realizado. Extremamente realizado. Tanto que tá ali atrás na sua parede, né? Bahia, Vitória e tem um Santa Cruz ali também, os times do Nordeste ali. O Santa Cruz, foi até alguém do esporte aqui que comentou, na verdade, eu não joguei no Santa Cruz, eu passei no Santa Cruz. Tá ali, em relação ao respeito à história e o momento que foi vivenciado esses 7 dias lá, envolvendo também o professor Givanildo. Né? A minha tomada, quando chegar na parte do Santa Cruz, eu vou acrescentar isso, foi muito rápido. Mas ele falou, mas no tempo do Náutico, aí ele comentou isso, se ele ainda estiver online. O Nivaldo, ele tá online, sim. 2012, né, lá nos Aflitos, você deve lembrar do jogo marcante Náutico Esporte. Beleza? Um abraço, meu amigo. Deus. Conta aí como é que foi esse Náutico Esporte. É isso, você em 2012 foi pro ABC, aí em 2012 e 2013 você foi pro Náutico. E você foi campeão pernambucano no primeiro turno em 2013 também, né, pelo Náutico. 2012, 2011 meu pai faleceu, né, logo depois dessa premiação do estadual, foi onde a carreira praticamente deu um basta. Não era para mim ter retornado mais para Salvador, não era para mim ter voltado naquele ano. Aí em 2012 eu retornei para casa, fiquei 2 meses parado e coincidiu que eu acertei aqui no ABC. Acertei aqui no ABC, aqui fiquei aproximadamente 6 meses. Aí foi onde Galo me chamou para ir pro Náutico. Tá tudo certo aí, você consegue sair daí? Eu disse, consigo na hora.
Aí consegui sair, fui para o Náutico, era um sonho meu jogar na Série A. Aí fui para lá, cheguei lá no primeiro turno ainda, uma realização de um sonho. A família já estava estabilizada emocionalmente em relação à situação do meu pai. Aí foi um ano muito marcante. Fora de casa, nós sempre tínhamos derrotas, né? A gente sempre perdia, mas nos aflitos, né, o caldo engrossava. A gente ganhamos vários clubes lá, grandes, nos aflitos era brabo, o jogo lá era brabo. Esse jogo contra o Sport foi até que nós voltamos de Salvador do empate de 1-1 aos quase 40 do segundo tempo. Desse jogo eu ia jogar de volante, aí Martinez, que era o nosso capitão, estava lesionado, e quando foi pro jogo, com 2 minutos de jogo, ele sente a perna. Aí eu me entro com 2 minutos de jogo, de volante, nessa partida, né? A gente perdemos de 1-0, aí aos 30 e poucos minutos, empatamos o jogo, aí com empate, nós se livramos do rebaixamento, aí voltávamos em casa para jogar contra o Sport. A gente brigando pela Sul-Americana e eles contra o rebaixamento. Rapaz, os aflitos lotado, gente nos refletores, cara. Lotado. A gente para entrar no estádio, meu amigo, um absurdo. Eu tenho até a filmagem até hoje. O jogo muito pegado, primeiro tempo, aos 40, eu acho, minutos já, um pênalti, Chiesa vai para a cobrança, Chiesa perde o pênalti. Meu amigo, está a loucura. E os aflitos, o vestiário lá, é de fácil acesso do torcedor. E Chiesa foi Chiesa tem muita referência no Náutico, Chiesa tem muita história, né? Tá lá até hoje. Batendo no vestiário, batendo um salseiro danado. E volta pro jogo. Acho que com 10, 15 minutos. Saulo me dá um rebote. Quem tá na minha frente? Eu ia fazer o gol, Araújo antecipa e faz o gol, 1-0. Nós fomos a Sul-Americana, o Sport foi rebaixado, foi um ano muito marcante ali nos aflitos no Náutico, onde as coisas deram certo, conquistamos Sul-Americana, fomos a Sul-Americana, né? Foi um momento muito bacana, foi especial. Eu dei um passeio lá em Recife, deu para conhecer um pouco dessa história. Só uma resenha aqui pra gente deixar o clima mais leve um pouquinho. O João Paulo tá aqui falando, só uma resenha. Ainda bem que você foi vice lá no Vitória, porque te deram a faixa de capitão para você levantar o troféu e pirraçar o Bahia. Faz parte. João Paulo é um amigão meu de Camaçari que tá sempre presente, sabe muito de Bahia, tenho respeito enorme por você, mas foi só uma resenhazinha aqui. Não, essa brincadeira saudável, ela faz parte. Isso aí não a nenhum momento ela vai, sabe? Eu sempre acolhi bem as brincadeiras com respeito, né? Não de afronto, mas naquele ano, quando eu cheguei no Vitória, né? Eu acho que na minha estreia contra o Vitória da Conquista, eu fiz um gol, foi 2-0, eu fiz um gol pelo Vitória na estreia. Aí a torcida já começou a me abraçar. No segundo aí eu não jogo, vou saber muitos dados do Vitória, não. Aí é por sua conta própria. Eu lembro que vamos por partes bem rapidinho. No tempo dos treinamentos com o professor Antônio Lopes muito, sabe, muito firme. E nos treinamentos pré-temporada, eu muito mal fisicamente, tecnicamente, até psicologicamente mal. Aí ele deu um grito, vamos, Alisson. Me falava que você era um xerife, que gritava e orientava. E quando ele gritou falando isso, ecoava no barradão, que ele estava distante de mim, né? Por isso que ecoava muito. Rapaz, eu botei a mão aqui na boca aqui e falei, professor, veio o jogador errado, não sou eu não. Aí ele deu 2 apitozinhos, como é? Aí eu disse, o jogador que falaram pro senhor, que é líder, que é xerife, que grita, não sou eu não, jogador errado. Rapaz, de lá pra cá, esse cara comigo virou meu pai, velho. Com 2 jogos, ele tirou o Viafra como capitão, me colocou como capitão. Tem um respaldo por ele, aonde encontrei ele, cara, ele fez por mim. Quando meu pai faleceu, nós nos encontramos no Rio de Janeiro. Ele me deu um abraço, eu chorando. Ele, você é um cara homem íntegro, o que precisar de mim, você tem meu contato, pode me ligar. E eu, como vascaíno, meu irmão, assisti o Vasco, ele, então foi um momento também muito marcante no Vitória, né? Então, ele foi um cara espetacular. Vivi uns momentos também conturbados no Vitória, mas... Bola pra frente. O Nivaldo, né, o torcedor do esporte, tá falando, né, que na Sul-Americana 2013 foi o Sport que eliminou o Náutico. Tá verdade. Uma provocadinha aí. Foi verdade, isso mesmo.
Acho que o Sport ainda avançou um pouco mais aquele ano ali. O Sport, mesmo na Série A, acho que foi o ano que o Sport também retornou e nós caímos. Acho que foi isso mesmo. São coisas. O João Paulo, né? Aquele que falou da piadinha lá da braçadeira, o capitão tá aqui lembrando, né? Que admirava demais as suas arrancadas quando você dava da zaga até. Poxa, eu vou parar de falar de Alisson, porque tá ficando chato toda hora ter que elogiar Alisson aqui. Mas vamos tocar pra frente. Tem algumas perguntas aqui, o pessoal falando do gol da final, América e ABC, a gente vai chegar lá. O Barbaço fez uma pergunta aí, o grande salve para Barbaço. Eu vou perguntar daqui a pouco a ele, essa pergunta que o Barbaço fez, a gente está deixando aqui guardado para o final. Mas é isso, veio o Náutico, 13 de novo em 2014, e aí tem uma história muito legal sua no América Mineiro, temporada 2015-2016, e você fez gol no Bahia, né, rapaz? Essa data tá registrada aqui, ó, do Bahia, do dia do gol. É mentira, você tatuou um gol em cima do Bahia, rapaz? Dia 22/8/2015. Foi um dos sentimentos mais Como é que você conturbados um que eu contra tive. o Bahia, rapaz? Não, eu quero que você... Pô, Alisson, agora eu quero que você me explique essa história aí, rapaz. Nós tínhamos jogado contra o Vitória antes. Estávamos ganhando de 1-0 aos 44 minutos. Eu perco o tempo da bola, o Rogério faz um gol, empata o jogo, a torcida me xinga demais, cara. Voltamos para Belo Horizonte, a semana contra o Paraná, um jogo em casa importantíssimo. A torcida de um número menor, obviamente, né? Mas xingando, porque aquela situação, tínhamos saído da zona de classificação. A imprensa, Givanildo teve uma discussão com um repórter, você ainda vai manter ele, você trouxe, sabe? Aí Givanildo, eu não sabia dessa briga, ele me chamou no vestiário e disse, quem joga amanhã é você. Me chamaram ali na sala de imprensa para conversar não sei o que e tal, e quem manda aqui sou eu. Eu disse, tá pronto para jogar? Eu disse, sempre, professor. Ele me deu um respaldo naquela hora ali, foi até então que no jogo, logo no lance, eu dei uma cabeçada na trave e sofri um pênalti. Nós ganhamos esse jogo de 2-0, era no tempo de Fernando Diniz, um toca-toca danado. Aí, poxa, aí voltamos para Salvador contra o Bahia, velho. Eu com aquilo na cabeça, contra o Vitória, velho. E o Bahia tinha um timaço, Chiesa tava no Bahia. Chiesa, Max Biancucci, Thiago Real. Eu entrei no aquecimento, que eu fui lá pro outro lado, meu amigo. Quando eu passei aqui, a torcida até elogiando, mas quando fui lá pro outro lado, rapaz, um torcedor, ele só não me chamou de bonito. Ele me xingou todo. Eu aquecendo, rapaz, eu não tive nem coragem nem de olhar na cara dele, mas ele me xingava, velho. Me xingava. Aí o jogo se descrevendo pro Bahia, o Bahia bem em cima, pressionando, acabou o PT por 1-0. Não, acabou 1-0, eu fiz um gol de empate, 1-1, aí o juiz anulou. Voltamos pro segundo tempo, 1-0. Tá. Aos 37 minutos do segundo tempo, eu faço o gol de empate, 1-1. Cara, era um sentimento. Meus momentos de gol foram sempre de agradecimento a Deus. Eu sempre olhava muito pro céu e me posicionava. Só uma dúvida, foi a primeira vez que você voltou pra Fonte Nova depois da Série C? Foi a primeira vez. Até ir pelo Náutico em 2013, eu não fui porque nessa época eu acho que eu estava lesionado com o terceiro metatarso fissurado. Então aquilo ali é um sentimento que eu nunca tinha sentido, né? De gratidão e de tristeza, de felicidade, de... Eu não consigo descrever. Porque era meu clube de coração, mas o clube que ali eu estava a vestir era do América. Ali eu devia satisfação àquele clube. Então, eu marquei, isso aqui é marcado porque foi um dos momentos dos sentimentos. Essas minhas tatuagens é só sobre a minha vida e sobre a minha família. Digamos assim, que o Bahia é um clube tão especial na sua vida que até quando você fez um gol contra o Bahia, foi marcante e sem como é que eu posso dizer assim, um sentimento que não se pode explicar. E ter não que tenho, isso eu tenho marcado, eu tenho registrado, porque quando me perguntarem que data é essa, eu digo qual foi a data, né? Eu explico qual a ilusão é isso aqui, mas eu não tenho como, sabe? Não sei, cara. Não sei que sentimento foi esse que eu senti. É muito... Não sei. Aí, é muito particular, né?
Até nesse jogo mesmo eu entrei no vestiário, acho que nós voltamos com o gol do empate, nós voltamos ao G4, então era um sentimento de gratidão demais, por um momento eu ter falhado e o outro eu ter dado um ponto. Aí cada vez mais eu fui ganhando credibilidade com o professor Givanildo, por isso que ao respeito dele comigo e eu ainda mais com ele, sabe? Ele é um cara que logo depois aí aconteceu a situação do Santa Cruz, né? Eu fui primeiro pro Ituano, quando saí nós fomos campeões, tivemos o acesso pelo América Mineiro, fomos campeões mineiro em situações que teve uma vez nós jogando contra o Boa Esporte, o professor foi expulso. Aí um atacante xingou ele com algumas palavras. Aí eu fui e disse, tenta ir lá tocar a mão dele lá para você ver o que vai acontecer com você. Ah, não sei o que. Aí a gente começou a discutir, não sei o que, com palavras que toca a mão dele lá. A gente tinha muito respeito por ele, sempre foi uma pessoa ele é cativante, sabe? Quem vivencia esse durão dele, não é nada disso. Quem vivencia com ele é de um coração absurdo, sabe? Ele é de um coração muito, muito especial. Aí nós fomos campeões mineiros. Logo depois ele saiu, foi algo que nós fomos até no flat que ele morava, eu, Leandro Guerreiro e Tony, conversávamos com ele, mas foi um baque muito grande pra gente a saída dele. Aí foi minha passagem pelo América Mineiro, 2 anos, foi um ano muito especial em Belo Horizonte. 2015, 2016, e de lá você vai pro Ituano de São Paulo, né? 2017. De lá eu vou pro Ituano, cara, trabalhar com o Roque Júnior, um cara que eu admirava demais. Zagueirão, pentacampeão mundial. Eu campeão da Libertadores com Palmeiras. Falando em Palmeiras, abraço para meu irmão aqui, Thiago, que tá elogiando a live. Palmeirense. Rapaz, eu só não... Uma coisa que, se eu tivesse trabalhado com o Roque Júnior antes, eu teria sido outro zagueiro. Eu teria... Rapaz, Eu, em pouco tempo que eu trabalhei com ele, eu adquiri uma leitura de jogo, poxa, que eu não tinha. Então, isso teria feito uma diferença na minha carreira. Acho que isso se deve muito do que ele aprendeu na escola italiana lá do Milan, né? Também, cara, também. Impressionante a leitura que ele tinha, o conhecimento do treinamento que ele tinha com a zaga. E, poxa, teria feito uma diferença muito grande na minha carreira. Eu adquiri muita amizade com ele, com o Juninho Paulista. Foi uma passagem muito boa pelo Ituano. Aí eu voltei para casa de férias. Estava no final de semana, eu acho que véspera de completar 15 anos de casado, me programando para viajar para a Europa com minha esposa, que eu estava de férias do Ituano. Aí eu tinha ido para São Miguel do Gostoso, uma praia aqui muito conhecida. Sim. De madrugada, o preparador físico de Givanildo me ligou. Eu estava dormindo, já que eu desligo o telefone. Aí no outro dia ele me chama de Cabeça. Cabeça, o velhinho vai te ligar. Tu quer vir para cá? Ele estava no Santa Cruz. 2017. Aí eu fui e disse, rapaz, velho, eu com uma viagem programada com a mulher para a Europa, com 15 anos, eu disse, rapaz, eu vou. Aí ele disse, ele vai te ligar aí. Eu digo, tá certo. Aí deu umas 9h30, ele, Alisson, eu disse, ô professor, ele, tá tudo bem? Eu disse, tá. Ele disse, tu quer vir para cá? Aí, rapaz, professor, eu vou. Ele disse, como é que você tá? Eu disse, não, eu tô treinando, né? Eu tenho um contrato, eu nem falei pra ele. Eu acho que essa situação ele nem sabe que eu fiz isso. Rapaz, arrumei uma briga aqui em casa, a mulher disse, rapaz, como é que você me explique pra ele? Que assim... Aí eu disse, um não pra ele, eu não tenho como dar um não pra ele. É meu pai me pediu uma coisa, eu disse, não, pai, eu não... Mas você tava com contrato com o Ituano, era empréstimo? Como é que tava a sua situação? Eu tinha contrato com o Ituano, porque o Ituano tinha acabado a temporada, mas eu tinha contrato com ele, eu tinha que voltar pro Paulista. Só que aqui era um brasileiro da Série B. Só que eu tava com esse questão de data de casamento e tal. Eu disse, rapaz, eu vou, professor. Ele disse, mas aqui não tem dinheiro, não. Aí eu disse, não, professor, não tem problema não, fique tranquilo, eu tô indo pelo senhor. Ele tá certo. Na segunda, na terça de manhã eu chego lá. Quando eu entro no Arruda, que eu olho as coisas lá, cara, eu disse, caramba, velho, o que é que eu vim fazer aqui, velho? Todo respeito a toda a história, mas o Santa Cruz estava numa fase... Reviveu o Bahia de 2007. Sem pagar ninguém, velho. E eu falei, cara, vem em casa, meu irmão, vou vir fazer o quê? Tudo tranquilo. Aí o preparador físico veio falar comigo e disse, Cabeça, tu almoça aí, descansa e depois tu vai lá no vestiário na hora do treino e fala com o velhinho.
Eu chamava de velhinho. Eu disse, beleza. Aí almocei, fui dormir debaixo da arquibancada. Tem uns beliches. Aí eu olhava e falei, caramba, velho, eu não tô passando por isso não, velho. Uma altura Aí dessa fui, da vida. almocei, descansei, fui no vestiário. Quando eu entro no vestiário, ele tá no telefone, mais brigando com o presidente nas alturas. Quando ele desligou, ele disse, tu tá ouvindo aqui, não tá? Aí eu disse, tô. Ele disse, tem dinheiro aqui pra pagar ninguém, não. Ele tava um diretor assim, tô brigando aqui com ele pra ele pagar. Aí eu fui e disse, professor, eu só vim por conta do senhor. E aqui eu só fico até o senhor ficar. Ele tava vindo de 4, era 5 derrotas. A gente ia jogar em casa contra o CRB. Era CRB. Aí sem condição de jogar, sem condição, tranquilo. Aí treinou terça, quarta, quinta, sexta. Só na sexta que eu saí minha liberação do Ituano de empréstimo, aí eu saí no BID. Aí ele disse, eu não vou colocar você de entrada não. Eu disse, não, tranquilo. Aí o preparador fez, rapaz, dá uma chacoalhada no grupo, aí no grupo tinha grafite, tinha muitos jogadores. E o Santa Cruz tinha sido campeão do Nordeste, né, em 2016? 2017, isso aí. Eu tive no Santa Cruz não, 2017. é isso que eu tô dizendo. O Santa Cruz vinha de um título de Copa do Nordeste de 2016 e tava nessa situação, né? Não me lembro, faltando dinheiro, sem pagar ninguém. 2017. E eu todo por baixo, né? Porque tinha acabado de chegar um bocado de jogador experiente, até para você se posicionar é difícil. Aí perdemos o jogo 2-1. Eu peguei minhas coisas, já estavam, né, prontas na mala, botei no carro. E você chegou a disputar uma partida pelo Santa Cruz? Só fiquei no banco de reservas. É só essa camisa aqui que eu trouxe. Aí vim para casa. Quando eu cheguei em casa, no sábado à noite, no domingo de manhã, aí no domingo eu fui pra praia com minha família. Quando eu voltei, eu me lembro que eu tava parado no posto de gasolina, me ligou um diretor. Disse, Alisson, o professor Givanildo acabou de cair. Aí eu disse, foi mesmo? Ele disse, foi. Então, pode bater minha rescisão aí que eu não volto mais não. Ele disse, homem, é isso que eu tô lhe ligando. Quem vai assumir é Marcelo Martelotti. Marcelo foi seu treinador e quer falar com você. Aí eu disse, rapaz, posso dar seu telefone para ele? Ele disse, rapaz, pode dar um número, mas minha decisão tá tomada. Fale com ele, eu disse, tá certo. A Marcelo me ligou. Tudo bom, Alisson? Rapaz, cheira como você vir para Recife para poder conversar pessoalmente. Aí eu, com respeito a Marcelo, disse, rapaz, Marcelo, vou sem problema nenhum. Aí acordei, segunda de manhã, peguei o carro e fui para Recife. Quando eu cheguei, eles já estavam treinando. Cheguei umas 10 horas da manhã lá. Eu já fui mais tarde, porque eu já fui no intuito já de... Só Recife embora. Eu sabia que ele ia me conversar, né? Ele ia conversar comigo. Aí fomos para a sala. Me elogiou pela postura que eu tinha no tempo do Náutico, que estava numa zona de rebaixamento e aconteceu algumas circunstâncias, situações. Eu sempre fui de me posicionar em relação a jogadores, diretoria, ou até jogadores, imprensa. Eu sempre fui me botar muita cara para bater em relação de assumir a minha responsabilidade. Muitas vezes, quando você é um dos líderes do grupo, quando você se posiciona, você é chamado de traíra. Para o torcedor, fala, isso aí faz panelinha. É a questão de panelinha, não é a questão que você é que toma a decisão pelo grupo. Você conversa com o grupo chega a uma conclusão que é um porta-voz. É o que vai levar o fumo, é o porta-voz. É isso. Ô, Alisson, faltam 15 segundos, mais uma live aqui que vai encerrar. Por mim, eu fico aqui a noite toda, mas a gente volta e vou encerrar, a gente volta para terminar nosso papo. Segura aí. Valeu.